Eleito pela segunda vez, Donald Trump volta à Casa Branca em uma das eleições mais polarizadas da história, com uma vitória avassaladora. E no final do dia, o papel desse canal aqui é traduzir os possíveis impactos, não só no Brasil, mas também nos seus investimentos. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Entendendo primeiramente as medidas de Trump, eu gostaria de separar 5 grandes aqui que têm impactos geopolíticos e na própria economia dos Estados Unidos e, obviamente, que têm reverberações pelo mundo. A primeira são os cortes de impostos, né? A gente sabe que Donald Trump tem um know-how e tem uma trajetória no âmbito corporativo muito longevo, né, de décadas. Já foi um que quebrou, que se reergueu, ficou bilionário, enfim. Então ele tem essa cabeça, tem essa visão empreendedora muito forte. Isso é inegável, né? A primeira medida dele, a medida talvez mais impactante no âmbito dos mercados, são os cortes de impostos, né? A diminuição dos impostos corporativos. A ideia aqui basicamente é você aumentar a margem das empresas, mas não para beneficiar o empresário, nem nada do tipo, mas teoricamente traduzir isso em aumento de produtividade, em crescimento econômico, já que essa empresa vai pagar menos impostos, esse recurso vai ficar dentro do balanço das empresas e ela vai ter mais espaço para contratar mais pessoas, expandir fábrica. Essas pessoas com salários e empregados, elas vão ter capacidade de consumir de outras empresas, que vão ter faturamento, vão poder contratar e assim sucessivamente. Então a gente tem ali uma economia girando de forma mais fluida. Com esse crescimento econômico, parte dele volta em impostos para o governo. Então é basicamente você abrir mão de um pouco mais agora para poder ter muito mais lá na frente. Isso na ótica do governo. Então essa seria a primeira medida e talvez a principal delas no âmbito econômico. A segunda medida é tributar ou taxar mais produtos importados, sobretudo produtos da China. A gente sabe que a guerra comercial que os Estados Unidos têm com a China já vem de um bom tempo e isso se acirrou de forma mais contundente. No primeiro mandato de Donald Trump, lá atrás, em 2016 até 2020, que foi a última eleição que ele acabou pegando para o Joe Biden, isso se acirrou muito mais. Então ele promete voltar com essas medidas um pouco mais duras, o que acaba trazendo ali um pouco mais de dificuldade para o mercado internacional como um todo, já que o principal mercado exportador do mundo é a China. Então, se você dificulta a China a exportar para o mundo, obviamente que ela vai produzir menos ou vai ter menos receitas de exportações e, obviamente, que isso é um modelo econômico que a China vem se beneficiando, é uma grande plataforma de exportação. Então, isso também tem um foco ali de ser imbativo, de talvez ali quebrar um pouco das pernas da China. Obviamente que isso tem reverberações internamente para os Estados Unidos e tem também para a gente, né, que somos um país emergente e temos nosso principal parceiro comercial, a China. O terceiro ponto é a desregulamentação ou a desburocratização do mercado de criptoativos, né? Tem um incentivo ali muito grande aos ETFs, aos fundos institucionais, grandes bancos, levando recursos para esse mercado. A gente viu durante a campanha de Trump que ele é bastante favorável aos criptoativos, inclusive prometeu ali que uma de suas medidas seria que os Estados Unidos seria a grande capital, seria o grande lugar do mundo, iria promover o incentivo aos criptoativos e todo esse ecossistema de blockchains e afins em geral. O quarto ponto seria o endurecimento em cima das imigrações, né? Tema bastante delicado, obviamente que você tem um tom ali bem mais duro do que talvez o Partido Democrata, falando ali que, poxa, boa parte dos crimes cometidos ou boa parte dos imigrantes são responsáveis por esse tom um pouco mais ruim que os Estados Unidos vem tomando nesse primeiro momento, né, nesses últimos tempos, não no âmbito econômico, mas talvez no âmbito ali mais de costumes ou algo mais relacionado à moral e ética. Então ele promete endurecer as fronteiras e até promover deportações. Isso a gente vai ver que tem um impacto bastante importante, já que boa força da capacidade produtiva americana, ela vem de imigrantes, que muitas vezes compõem a grande base da economia norte-americana, né, que é aquele trabalho braçal, é aquele trabalho que talvez o americano não esteja disposto a fazer, né, já que o americano trabalha muito mais em seus escritórios e possuem trabalhos de valor agregado mais elevado. E obviamente que você precisa ter ali alguém que supra a capacidade produtiva de talvez algo com valor agregado mais baixo, trabalhando ali em obras, sendo motorista, enfim, algo nesse sentido, que também não é nenhum demérito. Mas se você tira essas pessoas do mercado de trabalho por conta de uma deportação, isso tem sim impactos na economia norte-americana, que são um dos poucos países do mundo desenvolvidos que ainda crescem o número de população muito por conta de migração. Então,
gente vai ver como isso vai acabar impactando a economia ou como isso pode impactar a economia mais à frente. E por último, e não menos importante, com um tom um pouco mais geopolítico, o quinto ponto é que Trump promete ou irá promover, aí a gente vai entender de que medida isso vai ser feito, mas a desmilitarização do mundo feita pelos Estados Unidos, ou seja, diminuir a presença dos Estados Unidos nesse âmbito global ou diminuir a presença do xerife do mundo, né? Custa muito caro para os Estados Unidos estar na maioria dos continentes ou estar nos principais oceanos, então ele irá promover essa diminuição. Ele prometeu tirar os pacotes de incentivo para a Ucrânia, também em relação ao Oriente Médio, né, que tem um impacto assim, sobretudo nas commodities energéticas, sobretudo o petróleo. Então ele promete diminuir esse pace, diminuir esse ritmo de presença militar dos Estados Unidos. A grande pergunta que fica é, de que forma ele vai fazer isso? A gente viu que uma das últimas, né, saídas ou recuos dos Estados Unidos, que aconteceu no Afeganistão, também tem vídeo aqui no canal, super interessante também, se darem uma olhada, foi meio que de forma atabalhoada, ou seja, gerou muitos problemas, né? O Talibã acabou tomando o Afeganistão logo após a saída dos Estados Unidos, que foi promovido, ele começou com Donald Trump, mas ela foi executada efetivamente pelo governo democrata, né? Este último governo de Joe Biden. Então é interessante entender de que forma ele vai fazer isso, qual o ritmo disso. Vai ser de forma completa, total, rápida ou não? Isso vai ser feito de forma gradual, com acordos, né, com concessões. Eu só vou sair daqui se você me entregar isso, ou entregar isso pro lado que eu tô apoiando. Então são pontos que é bacana a gente entender, até para entender, obviamente, os possíveis impactos. E falando em impactos, né, a ideia é que agora a gente traduzir essas medidas em eventuais impactos não só na economia, nos mercados, mas também nos ativos. A primeira medida, né, a mais contundente de todas, que são os cortes de impostos no âmbito corporativo, de fato incentivar as empresas, né? Incentivar a contratação, a expansão da economia norte-americana. Isso tem um impacto muito expoente na bolsa. No dia que eu estou gravando esse vídeo, um dia após a eleição de Trump, a gente está vendo um rally super forte das bolsas americanas, até porque as ações são um pedaço das empresas. Se essas empresas vão ter uma margem mais elevada à frente por conta de menos impostos, vai sobrar mais dinheiro no balanço das empresas, obviamente que essas ações tendem a subir por conta do seu lucro, né? Se essa empresa pagar menos imposto, ela tem mais margem, consequentemente a capacidade dela de gerar caixa, de gerar lucro, ela aumenta. Isso impulsiona as bolsas, principalmente nos Estados Unidos, sobretudo setores de tecnologia e setores ligados ali ao âmbito petróleo, né, setores de energia, chamado de velha economia, né, economia clássica. Então, esse é o primeiro grande impacto. O segundo grande impacto é também um rally super forte dos criptoativos, né? Se você vai ter um incentivo ali do maior poder executivo do país, você tem, obviamente, ali um caminhão de dinheiro ou um caminho mais pavimentado para que esse ecossistema de criptoativos, blockchains e afins, ele cresça sem grandes preocupações, regulamentações, algum tipo de bloqueio. Então, isso também vem crescendo super forte, né? Nesse atual momento a gente está vendo o Bitcoin batendo sua máxima histórica em dólares e também em reais, então o expoente muito grande, é um impacto que a gente já está vendo na prática. O terceiro ponto é em relação às migrações. Aqui mora talvez um dos grandes impactos que podem ser negativos. Eu disse lá atrás que boa parte da capacidade produtiva norte-americana ela advém de imigrantes, né, de latinos sobretudo, que são responsáveis ali por aqueles trabalhos braçais, que é de fato a capacidade produtiva que gera renda, que é uma população um pouco mais nova, inclusive, e sobretudo na capacidade de arrecadação, de contribuir com impostos. Então, se você diminui essa capacidade produtiva, o que pode fazer, o primeiro ponto é diminuir a arrecadação do Estado, que agora não vai ter mais essa boa parcela de gente produzindo, ele não vai conseguir cobrar impostos em cima dessa população, seja de renda, seja de consumo e afins. Então, o governo ele tende a perder um pouco de capacidade arrecadatória. Boa parte desse serviço, a verdade seja dita, não é feita por maioria dos americanos, né? Então, o que tende a acontecer é que a mão de obra para essas especificações, para essas profissões, dessas atuações, fique mais cara, já que você não vai ter tanta disponibilidade de mão de obra, já que vai ter menos imigrantes. E se a mão de obra ela fica mais elevada, isso acaba impactando o produto final, né? O produto da tua prateleira, o produto daquele serviço que é proposto, e isso tem um impacto muito grande na inflação. Então, assim, de que forma o Trump irá fazer isso? De novo, né? Acho que a grande questão não é se vai fazer, mas a forma que talvez isso será feito, se vai ser de forma mais contínua,
contundente, dura ou de forma suave, né? Até para não gerar esses impactos mais negativos no âmbito econômico. Outro impacto também que a gente pode ver super relevante é em cima das taxações dos produtos importados, sobretudo da China. A gente sabe hoje que o maior mercado consumidor do mundo são os Estados Unidos, a população tem uma capacidade de consumo gigantesca, e se você taxa ou começa a taxar esses produtos importados, esse produto ele tende a ficar mais caro dentro dos Estados Unidos. Isso tem um outro impacto também inflacionário. Então tem que entender de que forma que isso vai ser feito, pode impactar inclusive política monetária, já que se a inflação está mais elevada por conta de menos mão de obra, ou seja, essa mão de obra fica mais cara porque ela está mais escassa, seja as taxações em cima dos produtos importados ficando mais caro, obviamente, tu tem impacto inflacionário, então um duplo impacto. Talvez o Fed, o Banco Central Americano, não possa cortar tantos juros, né? Então isso tem que ser muito bem calibrado, muito bem orquestrado para que não gere uma nova fogueira inflacionária nos Estados Unidos. O último ponto aqui é no quesito geopolítico. A gente talvez se acostumou nos últimos anos a ver os Estados Unidos muito atuante, né? Muito participativo nas principais questões globais, seja em conflitos, seja em negociações, seja em guerras propriamente dito. Como é que isso vai ser calibrado, né? Você vai sair desses lugares, você vai diminuir essa presença dos Estados Unidos, e o que isso vai gerar de impacto? Dependendo da forma que for feita, será que isso vai gerar mais conflitos? Conflitos esses que muitas das vezes, na grande maioria, possui ali países ou players que têm uma capacidade de geração de produtos não só manufaturados, mas também de matéria-prima, sobretudo. É só você olhar ali para o leste europeu. Você tem a Rússia, que é uma das maiores detentoras de petróleo, gás natural, carvão. Você tem a Ucrânia também, que serve de fertilizante, né? Ou serve boa parte dos fertilizantes mais produtivos do mundo. Você tem o Oriente Médio, maior concentração de barris de petróleo no mundo. Você começa a olhar para essas questões geopolíticas e qual será o impacto, qual será a derivada dos impactos de uma saída dos Estados Unidos? Será que isso vai ser feito de forma estratégica? Será que isso vai gerar ainda mais conflitos? Conflitos esses que podem ter reverberações econômicas. Então é muito bacana a gente entender de que forma que o Trump vai fazer isso. Ele vai fazer isso de forma muito rápida ou se ele vai fazer isso através de acordos, através de estabilidade? É muito importante a gente olhar para isso, até porque somos um país agroexportador. Qualquer conflito que gere impacto no preço dessas commodities, isso acaba afetando os principais pilares da nossa economia, que é a nossa balança comercial. Agora, entendendo quais as principais medidas de Trump, quais os principais eventuais impactos, é bacana a gente entender o histórico de performance, seja no governo democrata ou no governo republicano. Eu puxei um estudo da BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, que mostra pra gente o seguinte: dentro desse primeiro gráfico, a gente consegue ver que alguém que fez um aporte, alguém que começou com uma economia de $100 mil em 2013 e carregou esse investimento durante os últimos 10 anos e somente investiu quando tinha um democrata no poder, conseguiu acumular um patrimônio de $205 mil. Quem, por outro lado, focou mais em investir somente no momento que tinha um republicano no poder, acumulou um patrimônio de $181 mil. Então a gente consegue ver aqui que os democratas têm uma leve vantagem sobre o partido republicano. Só que o que mais é interessante aqui pra gente é que quem, independentemente do cenário político, se manteve investido, né, ficou investido independentemente do cenário político, conseguiu um retorno de $372 mil, né, no acumulado. Então, assim, mostra pra gente que, independentemente da política, o famoso time in the market, tempo que você fica no mercado, é muito mais importante do que o famoso market time, você comprar e vender naquele momento certo, acertar na mosca. Então, isso mostra pra gente que a longevidade, a consistência, ela premia muito mais o investidor. Não é bacana entender o seguinte: Pedro, tá bom, isso em 10 anos. E quando você alonga o tempo, como é que isso fica? A BlackRock também trouxe esse estudo. Aqui é um pouco mais, obviamente, né? A gente tá vendo ali desde 1953 até 2023. A gente está falando aí de basicamente 70 anos. E aí a gente vê que a pessoa que investiu $1 mil lá atrás, em 1953, e só investiu, só ficou investida em tempos que tinha um democrata no poder, trouxe um retorno de $60 mil. Ela acumulou um patrimônio de 60 mil. Agora, quem só ficou investido em momentos que tinha um republicano no poder, ficou só apenas com um patrimônio de $31 mil. Aqui a gente consegue ver uma disparidade bem grande entre os democratas e os republicanos, né? Basicamente um patrimônio 2 vezes maior. Agora, o que mais chama atenção é, de novo, o mesmo quesito que a gente viu no primeiro gráfico. Quem investiu $1 mil não saiu ou não escolheu partido político para tomar as suas decisões sobre os seus investimentos, conseguiu acumular um patrimônio de $1,88 milhões. De novo, reforçando aqui que o time in the market, ele é muito mais importante do que o market time, né? Do que você pegar a política e fazer com que isso seja o grande norte dos seus investimentos. Tá bom, Pedro, eu entendi tudo isso, mas e aí? O que eu faço com o meu dinheiro? Aonde que eu aloco o meu patrimônio? Isso é uma resposta que daria, talvez, a uma série de vídeos aqui. O nosso trabalho aqui no escritório é entender, né? Medir esse pulso, entender os perfis das famílias, seja os meus
medos, os anseios, os gostos, os desgostos, o prazo de investimento, para aí sim traduzir tudo num portfólio de investimento. Mas se fosse deixar aqui alguns deveres de casa, 2 pontos que andam, que se complementam, né? Se até o próprio Warren Buffett o faz, né? Que é o maior investidor de todos os tempos, quem somos nós para não fazê-lo? Então, o primeiro ponto é diversificar o seu patrimônio. O segundo ponto é ter, de fato, ativos em dólar. A gente viu que nos últimos tempos, a performance da economia norte-americana ela tem sido muito pujante. E, sobretudo, não só por conta de performance, mas também em proteger o seu patrimônio. A gente sabe que boa parte do nosso consumo está atrelado ao dólar. E talvez tão importante quanto isso é dolarizar o seu patrimônio. É entender que não só de performance, né? Até porque a economia norte-americana, o mercado americano, ele é muito pujante, ele é muito vencedor ao longo do tempo. Mas também trazer a diversificação em dólar como proteção de patrimônio contra uma eventual desvalorização do real, mas também em proteger o seu poder de compra não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo. Até porque o telefone pelo qual você está vendo esse vídeo ou o computador, ele tem custos em dólar. A gasolina no qual você abastece seu carro também tem componentes atrelados ao petróleo, que é uma commodity cotada em dólar. O pão que você come está atrelado ao trigo, que também é uma commodity, também é cotada em dólar. Ou seja, boa parte, se não a totalidade dos seus consumos, eles estão atrelados em dólar. Então a ideia é que também você tenha parte do seu patrimônio atrelado a uma moeda forte e que, sobretudo, te traga rendimentos em dólares para manter o seu patrimônio ao longo do tempo e a sua capacidade de consumo. No mais, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo foi agradecido para você, deixa o like embaixo, compartilha esse vídeo para todo mundo que também possa beneficiar dele. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer poder te ajudar. Meu nome é Pedro Muccioli e esse é o Multivalor.